Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico e muito importante quando a gente fala da representação política. Será que as mulheres não gostam mesmo de política? E para tratar sobre esse assunto e nos ajudar a entender este contexto, está conosco aqui no estúdio a especialista Elis Radman. Ela é cientista social e política, socióloga, especialista e mestre em ciência política, palestrante e diretora do IPO, Instituto Pesquisa de Opinião. Muito obrigada, Elis, por ter aceitado o nosso convite a participar aqui do projeto. Luana, capaz, é um prazer estar aqui, abrindo essa experiência contigo, orgulhosa de ver a tua caminhada, principalmente num tema que é tão caro para todas nós e para todas que nos escutam. É um prazer trazer a Elis, porque a Elis já tive a oportunidade, o privilégio de participar com ela de alguns trabalhos na área de comunicação. Comunicação pública, comunicação na área privada, segmento privado e até na área política. Elis, fico bem contente de poder contar contigo aqui conosco. Vamos fazer um bom debate, uma boa reflexão. Vamos fazer uma boa reflexão, Elis. Ou até mesmo impertinente, né? Porque nós temos que ser impertinentes aqui. Já me disseram polêmica é importante. Polêmica faz parte do processo, então vamos lá. Tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, mulheres políticas já deixa algumas pessoas desconfortáveis, então vamos aproveitar isso, né? Elis, recentemente a gente viu tu trabalhares com alguns conceitos, tu fez um artigo, trabalhou dentro do teu podcast a questão do não gostarmos de política, né? O brasileiro não gosta de política. Eu queria entender um pouquinho contigo, porque em 2022 a gente viu aí alguns dados sobre a abstenção eleitoral, né? Então, mesmo tendo direito ao voto, mesmo estando com a carteira na mão, o eleitor estava indo menos às urnas. Está mais difícil de levar o eleitor às urnas, Elis? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Existe um desencanto com a política. E esse desencanto, Lu, não é de hoje. Ele já remonta à história da nossa ancestralidade. Uhum. Se tu pensares, a tua avó, a tua mãe, o quanto elas gostavam de participar de política. O quanto política era coisa de homens. Sabe aquela reunião de família, onde se reúne, de um lado vai todos os homens conversar e de outro vai todas as mulheres? Quem está aí nos ouvindo, qual o tipo de papo que rola nessas conversas? Vai me dizer que na tua família ou na minha, as mulheres ficam falando sobre política? Muito difícil, né? Começa aí uma grande reflexão. Uhum. Né? Começa aí um pouquinho a nossa origem de patriarcado. Uhum. A maneira como nós somos educadas e, principalmente, como nós educamos. Vamos para um número antes de eu avançar na tua pergunta. Nós somos mais da metade do eleitorado. As mulheres são 52%. E vamos lá. Quem educa a outra metade? Somos nós, né? As mamães. Vamos lá. Nós educamos a outra metade. Uhum. E aí nós estamos discutindo que as mulheres têm um espaço de representação que tem crescido, que é em torno de 10%, se a gente for ver, olhar os grandes cargos nacionais. Então, nós somos a maioria, educamos a outra maioria e estamos chorando por cotas de participação. E aí, entrando na tua pergunta, sim, as mulheres são as últimas da fila do processo eleitoral. Elas podem ir até participar do pleito, mas os índices de abstenção, os índices de brancos e nulos que a gente detecta nas pesquisas, o grau de indecisão, nós temos mais ou menos 10% de eleitores que decidem na última hora. E eles são hegemonicamente mulheres. Por quê? Voltando para aquela reuniãozinha de família, agora no domingo, no final de semana, onde as mulheres vão para um lado e os homens para os outros, esse não é... A política não está na mesa da mulher. Não está na mesa da mulher. Claro que tem exceções, óbvio, mas na grande maioria isso não rola. Então, se a gente for realmente fazer uma relação de que as mulheres não gostam de política, talvez essa narrativa, que ela é problemática, na verdade, ela passa a ser uma dor a ser tratada, né, Elis? Tecnicamente, o resultado, olhando as pesquisas de opinião, é que as mulheres não gostam de política, porque elas vão declarar isso, né? Os indicadores, eles passam, por exemplo, por várias perguntas. Então, o hábito de conversar sobre política,
o interesse por política, o processo de informação sobre política. Então, lá na pesquisa, para eu decretar que a mulher não gosta de política, ela vai responder a várias perguntas. Agora, sociologicamente pensando, isso é quase que o meio deste processo, que eu vou lá numa pesquisa e decreto. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? O que está por trás disso? É a nossa educação, a maneira como nós somos educadas, a maneira como o patriarcado vem. Vamos lá, vamos fazer um exercício bem importante para a gente avançar nos princípios teóricos. Se a gente olhar a origem do patriarcado, a origem da família, do conceito de família, o homem, ele é o porta-voz da família. Ele vai ser educado pela sociedade e vai ser reconhecido pela sociedade para ser o porta-voz da família. Ele tem um papel de proteção social da família, inicialmente, historicamente, pela questão física, mas depois, a questão da segurança, mas depois ele vai ocupar este espaço. Se a gente for ver depois, logo em seguida tu vai ter um bate-papo aí com uma gestora de leis, né? E se a gente for dar uma olhada na nossa história, inclusive legal, ele tinha o pátrio poder em cima da família. Ele vai ter o direito, inclusive, há poucos anos atrás, algumas décadas, de matar a mulher em legítima defesa. Perfeito. Há pouco tempo atrás. Então, eu li, agora não vou lembrar o nome do livro, depois eu procurei deixar aqui para a nossa audiência, que as mulheres, elas eram responsáveis pela higiene da família. Pela garantia da higiene dos filhos, a preparação deles para a aula, para a escola, enfim, e desse marido para essa vida social, que não era espaço dela. Sim. O público reservado às mulheres, o público reservado aos homens e o privado reservado às mulheres. Isso, então vai ter essa questão da higiene, a questão da alimentação, a questão da saúde. Ah, Elis, isso aí que você está falando tem cheiro de mofo, né? Porque isso era no tempo da minha avó. Ai, parece tudo tão distante, né, Elis? Não é. Só que não é. Luana, quantas vezes, vamos contar aqui para a galera, quantas vezes a gente está lá em apresentação de pesquisas de gestão pública e a gente está olhando lá na pesquisa. O que as mulheres querem de prioridade da gestão pública de um prefeito? Educação, saúde, assistência social. E o que os homens querem? Economia, infraestrutura, zeladoria, segurança pública. Até os olhares e as pautas são diferentes. Tem uma coisa, eu vou aproveitar esse gancho, tá? Que já nessas conversas a gente viu que as mulheres elas acabam olhando para essas questões e sendo muito críticas. Dá para a gente fazer uma relação de gênero sobre a criticidade das mulheres, sobre essa avaliação dos serviços públicos? As mulheres são mais críticas que os homens com relação a isso? Elas são mais críticas, mas pela dor, não pela expectativa. Perfeito. Enquanto o homem vai dar uma entrevista, o homem vai olhar para a política como uma expectativa, com um olhar mais amplo sobre as coisas que precisam mudar. A mulher ela vai ser mais crítica, mas relatando as suas dores, os seus problemas, as soluções que não foram localizadas ou conseguidas pela família, a vaga na escola da educação infantil que ela não conseguiu, o tratamento de uma cirurgia ou um tratamento de saúde de alguém da família que ela está lutando. Ela vai estar falando mais destes temas, né? Então, ela vai estar muito mais sendo reativa do que proativa. Então, a mulher vai ser mais reativa, porque foi essa a origem do nosso patriarcado, esta origem da organização da sociedade, enquanto o homem é mais proativo. E é importante a gente fazer esta analogia desta nossa forma de educação e desta forma, muitas vezes, que a gente também vai educar os nossos filhos, porque a gente vai dizer para nossas meninas que elas devem cuidar do rosa e que elas devem brincar de boneca, e vai dizer para os meninos que eles devem usar azul e vai brincar de carrinho. E eu sou uma mãe para frente, tu é uma mãe para frente. E quantas vezes a gente não faz isso, Luana? Eu vou fazer uma janela aqui, porque todo mundo diz, né, que as mães nunca erram, né? Saber se o sexo é masculino ou feminino do bebê. E eu errei absolutamente, né? Antes de saber que eu estava grávida do Benjamin, eu estava imaginando que ele seria uma menina. E para mim foi um choque quando eu descobri que eu estava esperando um menino. Porque eu tinha absolutamente claro na minha cabeça como é que eu ia preparar esta mulher para este mundo que eu vivi, que eu sei como é que é, onde é que estão as principais dores, onde é que ela vai conseguir se organizar para poder ter um pouco mais de participação. Quando o médico olha para mim e diz, é um menino, bum,
Que responsabilidade é essa que recai sobre a Luana de preparar, de educar um menino para que ele possa viver nesse ambiente e contribuir para esse ambiente de igualdade. E, claro, pior do que isso, o que ele vai sofrer enquanto menino ao ter um olhar feminista sobre as coisas. Que fala um pouco sobre esse machismo que tu está trazendo, né, Elis? Verdade. E esse machismo que está instaurado na nossa educação e no nosso inconsciente. Por mais, por exemplo, assim, teoricamente, por princípio, eu sou uma pessoa esclarecida. Aí, lá pelas tantas, eu fiz um processo inverso. Eu tive primeiro a menina, e estava indo a princípio bem, até que depois eu tive o menino. Quando eu fiz lá o ultrassom e me disseram, é um menino, né? Eu pensei, epa, agora eu vou ter que ter um outro aprendizado. Vou entrar no universo masculino. E fiquei imaginando, não vou ter uma criança tão mimimi, chorosa, como é a minha filha. O menino é uma outra pegada, tudo funciona de uma outra forma. E aí, lá pelas tantas, o meu filho chora, ou chorava, resmungava e fazia mimimi igual a minha filha. Não tinha diferença nenhuma. Perfeito. E era só um imaginário. E aí eu fiquei pensando naquela música da outra Elis, né, que é muito boa, da Elis Regina, ainda somos e vivemos como os nossos pais. Quando eu ficava esperando, e meu marido dizia para ele aquela frase célebre, menino não chora. E eu ficava olhando e eu disse, não, menino chora também. A gente aqui imaginava que o menino não chorava. Perfeito. E o menino faz o mimimi, e o menino faz a manha, e o menino tem as mesmas dores da menina. Nós é que botamos na cabeça que isto não deveria acontecer, e muitas vezes criamos e condicionamos isso. Né? Só que eu quase que tive então, uma caminhadinha para me dar por conta de algo que eu sabia. Claro. Porque tal é essa questão do inconsciente. Então, essas mulheres que educam a outra metade, assim como eu e tu, nós acabamos reproduzindo velhos padrões. A gente reproduz padrão. A gente reproduz um padrão inconscientemente, a gente reproduz um padrão porque é aquilo que está no nosso sistema de crença, a gente reproduz um padrão porque alguém nos influencia. E nós estamos num ambiente super privilegiado, né, Elis? Nós temos formação superior, nós temos empresa, nós temos um lugar muito diferente. Experiência, né? Mente aberta. E a gente vai se pegar fazendo coisas clássicas. Perfeito. Porque esse é o nosso sistema, é o sistema no qual nós estamos inseridos. Isso é maior do que nós. Por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha avanços, isso acaba nos oprimindo, né? Acaba nos mantendo dentro desta bolha. Mas isso é importante, essa primeira abertura aqui, para a gente conseguir entrar neste mundo feminino da mulher na política. Né? Porque a gente muitas vezes cobra de por que as mulheres não gostam de política e a gente poderia abrir um debate. Diz assim, tá, essa premissa que a mulher não gosta de política, será que ela é verdadeira? Ou será que ela só não é resultado desta cultura política, desta educação, deste sistema, da maneira como as coisas funcionam e da bolha em que elas vivem? Então, elas só reproduzem aquilo que lhe é dado. Elas não estão fazendo nada, digamos, de errado. Até porque tu não pode ser aquilo que tu não vê. Se tu não vê outras mulheres, né, como é que tu pode aspirar por esta posição, né? Ou se tu não vê outras mulheres, ou também se o sistema não te propicia. Porque quantas mulheres veem outras mulheres? As pessoas, tu vai fazer uma entrevista, quantas mulheres admiram a Simone Tebet? Mas como é que faz para ser a Simone Tebet? Eu queria colocar uma pimentinha nessa conversa. Porque quando a gente vai olhar os indicadores, a gente vê lá o número de mulheres que passaram a fazer parte dos partidos, né? Então, as filiadas aos partidos é um número bastante interessante, 40%, 43%. Essas mulheres estão no partido porque se interessam por política. Existe alguma coisa entre a participação no partido e a posição da cadeira política que impede ou que está impedindo essas mulheres de chegarem lá. Tem a ver, talvez, Elis, um pouco de essa caminhada ser dura demais? O preço a se pagar por isso é alto demais? O que a tua experiência diz, Elis? Ai, meu Deus. Eu posso falar aqui aquilo que não deve se dizer? Ai, por favor, faça isso. Este ambiente é para falar aquilo que não se pode dizer. Então vamos dizer aquilo que não pode se dizer. Esse ambiente é seguro, Elis. Vamos falar sobre isso. E que a gente pode, inclusive, ser acusadas aqui de ser cretinas, tá? Mas vamos lá. Quantas mulheres estão ali, infelizmente, fazendo
número para cumprir princípios legais. E quantas ali estão por iniciativa? Quantos homens pegam a mulher pela mão e levam a mulher e dizem o seguinte: tu precisa te filiar porque nós precisamos de número para a eleição do diretório tal. Essa é a dura realidade. A mulher não está ocupando um território. A mulher está sendo motivada a ocupar um território por um princípio formal. Não é orgânico, é mecânico. Né? Então, vamos começar por aí. Perfeito. Claro que não são todas, você tem uma maior consciência. Quando é que a gente ia discutir um podcast sobre mulheres na política, né? Com certeza. Então, claro que a gente vem num processo de conquistas, é inegável, só que isso é que nem a abertura política do Brasil. Lento, gradual e seguro. Muito seguro. O sistema, ele tende a manter o sistema como ele está. Ele não vai mudar por uma ebulição espontânea. Não é assim que funciona, né, Elis? Tu sabe que a nossa expertise é fazer pesquisa, é ouvir, né? Se tem uma coisa que eu sei fazer na vida é escutatória. Além de gostar de falar, eu sei fazer escutatória. A gente já fez muita pesquisa com mulher filiada a partido político. Né? Muita pesquisa. Assim como a maior parte, também escutamos as mulheres que têm ojeriza a partido político. Mas, então, muitas mulheres se filiam a partido político por conta deste movimento de outras pessoas, especialmente homens, para cumprir alguma formalidade, para alguma disputa de diretório, para fazer número. E elas acreditam que estão fazendo a diferença, né, Elis? Elas acreditam que estão ajudando esse projeto político, de fato? Sim, porque pensa o seguinte, é uma escadinha, tá? E numa escadinha, no momento em que diz o seguinte para ela, sabe aquele candidato que nós queríamos para governador? Ele foi eleito porque vocês conseguiram fazer com que ele ganhasse o diretório, a convenção estadual do partido, por exemplo. Então, um prefeito, né? Sabe por que o nosso prefeito está eleito? Porque entraram mais 1.000 mulheres para o partido e estes 1.000 votos fizeram a diferença. Então, a vida dela está realizada porque ela fez a escolha daquele dirigente partidário internamente. Então, missão dada, missão cumprida. Tá? Ela tem já uma conquista. Mas daí ela ter a consciência de que ela pode, porque isso é numa lógica mecânica. Numa lógica orgânica, ela vai ser atora, ela vai ser atriz, ela vai ser protagonista deste processo. E ela, inclusive, pode estar dizendo, não quero votar neste candidato porque ele não me representa. Nós queremos eleger outro candidato ou uma candidata, digamos assim, se assim for. E aí ela muda o olhar, a capacidade de compreender qual é o papel dela naquele processo. Que é, de repente, se ela defende tantas pautas como saúde, educação, assistência social, qual é o candidato mais capacitado para as pautas sociais que assim ela defende? Ela não faz isso, ela não chega neste estágio. Eu estou falando da maioria das mulheres, não de todas. Claro que você tem dentro dos partidos e nos diversos partidos, inclusive já diretórios de mulheres e diretórios que estão fazendo grandes conquistas, e tu vai ter que ouvir vários aqui vamos fazer isso. A gente quer entender que fórmula é essa, né? Como é que essas mulheres conseguiram fazer, como é que elas chegaram nesse momento e muito provavelmente passaram por situações muito semelhantes. Acho que existe muito mais semelhança do que dessemelhança. E tem muita desbravadora. Tem muita mulher desbravadora na política, tem muita mulher que tem trabalhado aí com quase abrindo o mercado à foice, né? Ocupando território com sangue, suor, lágrimas, né? Então, voltando então para essa tua pergunta. Então, tem muitas mulheres que ali estão só ocupando, né, espaço. Mas você tem aquelas mulheres que vão para a luta. A gente ouviu muitas mulheres. Geralmente, se a gente quisesse um número assim, 2/3 fazem número e 1/3 vai para a luta, dentro dos diretórios dos partidos, dos filiados, desse crescimento que tu falou. Esse 1/3 que vai para a luta, o que eles vão nos dizer, tá? A gente ouviu muitas mulheres sem cargo. Vamos excluir as mulheres que têm cargo, porque elas já chegaram num patamar maior, mas elas são quantitativamente poucas pessoas. Isso dá. Às vezes no partido é 4%, 5%, 10%. Então, esses que não têm cargo, que estão lá tentando ocupar o diretório, tentando ocupar espaço, a coisa que ela mais reclama é que elas não dominam
o processo político, elas não dominam a oratória, elas não dominam a retórica, elas não dominam o protocolo e elas não recebem cursos de formação e de qualificação. Se nós sairmos agora, vamos pegar o telefone, vamos ligar para mulheres partidárias e vamos perguntar qual é o desejo delas. Elas queriam, nas várias cidades deste estado, que elas tivessem cursos de formação. Como é que eu faço gestão de marketing, Luana? Como é que eu faço reputação da minha imagem? Como é que eu faço um discurso? Como é que eu penso num programa de governo? Como é que é um projeto de lei? É todos os saberes da política que eles não entram dentro do DNA da mulher, porque não tem portas abertas para isso. Quem está nos ouvindo pode tentar ir o Renova BR, por exemplo, e esses outros correlatos que formam gestores públicos e eles têm espaço para as mulheres, ok. Correto, tem. Mas isso deveria, dentro dos partidos, ter escolas de formação para as mulheres. E não é com conteúdo feminino, é com conteúdo universal da política. Com conteúdo universal. Hoje, por exemplo, se eu quisesse ser vereadora, o que eu preciso para ser vereadora? Vamos lá. A gente entrevista as mulheres, elas não sabem nem como é que funciona a lógica de campanha eleitoral. Estão lá, dentro dos partidos. Estão lá dentro dos partidos. Não, e aí eles querem cumprir cotas, né? E dizem assim, não, fulana, vem aqui, te candidata para ser uma vereadora do partido que a gente precisa e pronto. E de novo precisa, né? E ela tá lá para ajudar, e ela tá lá quer para ajudar. E ela vai fazer tudo o que ela pode. Vai receber lá 15 votos, vai estar feliz da vida que recebeu 15 votos, ou triste da vida que não teve um desempenho eleitoral. Mas ela não tem esse curso de formação. Olha, para te ser candidata a vereadora, tu vai precisar fazer marketing político. Para isso, tu precisa conhecer como é que é a questão do digital, como é que é a questão do relacionamento pessoal. Tu vai precisar de uma marca, de um material gráfico, tu vai precisar de santinhos, tu vai precisar fazer reunião com lideranças, tu vai precisar de uma plataforma propositiva, tu vai... Isso não tá posto. É isso, entendeu? Mas vamos além. A lei prevê que nós temos cotas para o processo eleitoral. Sim. Mas a lei não garante cotas, por exemplo, dentro dos diretórios. Quantos e quantos diretórios partidários, eles são controlados quase que exclusivamente por homens? Não tem mulheres em cadeira nenhuma. Aí tu tem um diretório lá com dezenas de homens líderes que escolhem mulheres para cumprirem cota no processo eleitoral, para cumprir a lei. Quando é que eles vão olhar para essas questões? Nunca, né? Elas não estão postas. Entendeu? Não fazem parte, é claro. O sistema não está pronto para receber as mulheres. Né? Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista mecânico, como formal, uma estrutura, tá funcionando, tá lindo, tá legal. Mas do ponto de vista orgânico, né? Do ponto de vista de cultura política, de educar, isso deveria ser um tema da escola, né, Luana? Isso tinha que estar lá no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio. Não adianta dizer que... A gente não conversa sobre política, a gente não discute política. Não adianta dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E aí tu vai para casa e tu tem lá o pai e a mãe que estão com uma leitura sobre a política também, muitas vezes, super comprometida, né? Não acolhem muito, talvez, essa boa vontade, esse interesse desse jovem por esse tema. Né? Então, tu também não tem os espaços acolhedores para esse assunto, nem sempre, né? A menos que seja o espaço dos homens, aí ok. E aí quem se destaca, Luana, são as mulheres vocacionadas, as obstinadas, as workaholics, aquelas como nós, né, que fazem das tripas ao coração, como diriam nossos antepassados, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para trabalhar e para se envolver na política. E pagam um preço altíssimo por isso. Inclusive de imagem, né? Inclusive de imagem. Tem 15 anos, né, de trabalho na área pública, né, de comunicação pública. Não foi uma nem duas vezes que eu ouvi que as mulheres, com desejo de trabalhar, de atuar dentro da política, não conseguiam participar das reuniões porque elas aconteciam num horário onde elas não tinham abertura, não podiam ir. Elas precisavam ir para casa cuidar dos filhos. Mas não, as reuniões políticas estavam acontecendo lá às 19, 20 horas, às vezes até em ambientes que elas não ou entrariam. Um churrasco ao meio-dia, enquanto as mulheres precisam fazer comida e cuidar dos filhos.
Querer só não é suficiente. Não, precisa ter um novo modelo mental. Mas isso precisa entrar nas bases da sociedade, né? A gente falou da educação, isso precisa entrar em todas as instituições sociais. Quando a gente organiza a instituição social, a primeira instituição social que a gente vive é a família. Né? Depois você tem a escola, você tem a igreja, você tem todas essas instituições que precisam reconhecer o papel da mulher e dar condições para que a mulher possa ocupar este espaço. E preparo, e formação. Né? A gente, com um programa desses, o que a gente vai fazer é inquietar, né? É provocar, é fazer refletir. Tá, e o segundo passo? O que ela vai procurar? Né? O que ela vai precisar fazer? Ela precisa procurar um partido? Né? Precisa. E se ela já está no partido, ela tem que exigir que o partido dê as condições de trabalho para ela. E o que são as condições de trabalho? Os meios de trabalho, os meios de produção da política. Quando a gente ouve, eu olho para a minha equipe, a gente está lá entrevistando mulheres, eu digo, pá, elas estão pedindo o mais básico dos básicos, que é o meio de produção. Não tem como tu produzir política sem conhecer as ferramentas da política. A política é uma arte complexa, né, Elis? Tem que saber jogar, né? Tem que saber jogar. É um BBB permanente. É um BBB permanente. Muito bem. Elis, amei essa introdução e eu ia te perguntar, e essa baixa participação das mulheres, quanto ela afeta a saúde da nossa democracia, Elis? A saúde da nossa democracia, ela está na UTI faz tempo, né? Vamos lá. A democracia, do ponto de vista formal, a ideia da democracia representativa, pensando nas suas instituições, ela funciona bem. Está bem, do ponto de vista mecânico, vamos de novo para esse conceito, ela está bem, ela cumpre os seus critérios. Ela tem eleições periódicas, ela tem aí uma justiça eleitoral ativa, ela tem todos os seus ritos, todos os processos bem organizadinhos. Agora, quando a gente pensa em democracia representativa, pensando que a democracia, né, é o governo do povo, precisa de dois grandes elementos: a participação política e o exercício da cidadania. Quando essas duas coisas não funcionam, nós não temos uma democracia orgânica, né? Onde as pessoas são donas deste processo, têm um sentimento de pertencimento deste processo. Isso não existe no Brasil. A grande maioria da população não tem um sentimento de pertencimento dessa democracia. Tanto é que os indicadores de apoio à ditadura vêm aumentando ao longo dos últimos anos, né? Ela sempre existiu, só que vem aumentando e para além de um princípio autoritário da direita. Não, tem a ver com a decepção para com a política. E se a gente olhar os indicadores hoje, mais ou menos no Rio Grande do Sul, a gente está falando de 11% da população que participa, somando partido político, sindicato, entidade de classe, associação de bairro, 11%. Se a gente fizer uma conta de padaria, nós estamos falando aí que dos 11 milhões de gaúchos, a gente tem 1 milhão e pouquito. Que se interessa? Só que 70% são homens. 70% são homens. Né? Onde é que está essa insatisfação, Elisa? Onde é que está a raiz disso? Tem a ver com a nossa cultura política. Para além do caso do patriarcado, não é uma coisa necessariamente do homem controlando a mulher. Não vamos falar nisso, não é isso. As estruturas de poder, interessa para as estruturas de poder, para o sistema político vigente, a baixa participação. Tu imagina se alguém fizesse uma coisa errada e o povo fosse para a rua, a casa caísse, né? A instabilidade se daria de uma forma constante. Vamos lá, somos maioria, né? Somos maioria, né? Então, é muito mais fácil tu manter, digamos, né, o gado controlado, tranquilo. Então, quanto menos participação, maior é a capacidade de implementação de projetos políticos, de projetos de poder, é menor a satisfação. Por exemplo, tu achas que faz sentido, vamos pensar assim, vamos para a rua. Eu fui para a rua já, fiz uma pesquisa nacional para o governo federal. Qual a lei que deve ser criada? Tem umas leis bacanas, as pessoas são muito inteligentes nas ruas. Elas nos dizem assim, olha, uma das leis que precisava é que todo político só tinha que, eleito, né, todo deputado, por exemplo, só podia usar escola pública para os seus filhos. Tu já imaginou?
Se todo deputado só pudesse usar a escola pública para os seus filhos? Vamos lá. Se todo político eleito, prefeito, governador, só pudesse usar o sistema de saúde pública? Já imaginou? Tu acha que o sistema seria o que é? Com certeza. Se os filhos destes políticos tivessem... Inclusive, nós tivemos projetos de leis assim, né? Já foi colocado no Brasil e não avançou. Mas é isso que o eleitor vai nos dizer. Uma outra lei que as pessoas nos pedem, tá? Quando eles sugerem, para resolver o sistema. O que nos parece é que falta a percepção da dor. Traz o cara aqui para esse lugar, vamos ver se ele sente como a gente, o que a gente está sentindo. Ele vive em outra bolha. É uma outra bolha, né? Outra lei que eles pediram, Luana, é o seguinte, que toda a promessa teria que ser cumprida, sob pena do político... Tem uma penalidade aí. ...ser, né, condenado por crime contra a população, contra a democracia. Tu já imaginou? Punir os demagogos? Tu já imaginou isso? Qual é a chance? A gente está ainda discutindo a punição do corrupto. Né? A gente está ainda discutindo a punição do corrupto. E a população está dizendo que nós tínhamos que também punir o demagogo. Eleição após eleição, os caras prometem e não cumprem. E o que acontece? Nada. O adversário vai dizer, votem agora em mim, porque o outro não cumpriu. E ele vai lá e também faz a mesma coisa, porque algumas promessas são incumpríveis, né? Uma palavra estranha. Então, a gente tem que olhar um pouquinho para isso, que a maneira como o sistema político está instaurado favorece a não participação. Interessa para os políticos a não participação. Interessa para o sistema político. Você vai dizer o seguinte, não, o que elas estão falando é bobagem. Eu conheço um candidato que é esforçado para ampliar. Eu tenho um partido que defende a participação política. É verdade. Tem várias iniciativas bacanas, tem vários partidos bacanas, tem várias ONGs bacanas, mas eles são uma gota de água no oceano. Eles não conseguem mexer nas corporações, eles não conseguem mexer no sistema político. Eu sou uma otimista, eu vou dizer, nós temos que continuar, porque mesmo que seja lento, gradual e seguro, a gente tem que mexer nessa estrutura dominante. Mas ela é difícil. A gente primeiro tem que ter a consciência, né? A gente tem que ter a consciência. E por isso, situações como essa são muito importantes, né? No mínimo a gente discutir sobre esse tema, né? No mínimo começar a fazer essas discussões. Agora, o próximo passo é como é que isso sai do ambiente da discussão, né? Como é que isso avança, né? O que tu vê de perspectiva positiva, então, Elisa, em cima desse tema? O que tu está vendo de iniciativas que a gente possa olhar, que não seja só no Brasil, que seja fora do Brasil, que possa trabalhar essa educação política, essa qualificação política de homens e mulheres com interesse a participar desse cenário? Hoje nós temos uma ferramenta que nós não tínhamos há 10 anos atrás, que é a internet. A gente primeiro tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para a internet e a gente tem que aprender só que assim, a ser ativos na internet. Nós somos passivos. Significa dizer que nós ficamos recebendo o rios ou recebendo ali a informação que a nossa timeline nos dá. Ou que os nossos navegadores nos indicam. Não, a gente tem que começar a pautar. A gente tem que começar a pesquisar. A gente tem que ser senhor da nossa informação. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo aí, bota para pesquisar, né? Iniciativas para a educação política no Brasil. Né? O que tem hoje de iniciativas? Hoje, por exemplo, para mim, a maior ferramenta de educação política é o Senado Federal. As postagens que eles fazem no Instagram são joias. Acho que eles encontraram uma boa linguagem. Encontraram. O Senado hoje, para mim, é uma das principais Instagrams assim, do Brasil, porque eles explicam leis, tem uma linguagem um pouco melhor, né, mais fácil. Então, por exemplo, vamos olhar o Senado Federal, vamos acompanhar as postagens da Câmara dos Deputados, vamos dar uma olhada no político que você votou na última eleição, não se esqueça de fazer essa checagem, o que esse cara ou esta cara vem fazendo, né? O que ele vem trabalhando, propondo. Isso é uma verdade, né? Eu abri a nossa conversa aqui falando, porque este ano é um ano eleitoral, então é um ano que a gente vai colocar a política um pouco mais em pauta. Vírgula, né? Mais em pauta para nós que gostamos de política e falamos sobre política com alguma frequência.
o eleitor médio, a maioria da população, vai começar a prestar atenção sobre esse tema mais lá pertinho da eleição, né, Elis? É isso. Então é isso que vai acontecer. Esse movimento, ele, ok, está na pauta. E às vezes, é muito engraçado, porque às vezes os candidatos, eles querem, não, mas agora está na hora de falar sobre política, vou colocar a campanha na rua. É como oferecer um produto na hora que o comprador não está disponível para receber aquele conteúdo, né, Elis? É bem isso. Eu coordeno muitas pesquisas qualitativas, que são grupos focais, onde numa mesa como essa se senta ali uma dúzia de pessoas para falar sobre política. E a gente começava sempre a questionar em todos os grupos por que as pessoas não se informam sobre política, né? Por que elas não acompanham a política? E assim, sucessivamente veio uma mesma figura de linguagem. Eu podia estar em Porto Alegre, eu podia estar no interior, eu podia estar na metropolitana, e eles diziam o seguinte: bem, política, quando a gente pensa em política, a gente pensa em política como quando a gente quer um guarda-chuva. Quando está chovendo, a gente lembra de pegar o guarda-chuva. Excelente. A gente vai olhar para a política quando é obrigado a votar. Aí a gente vai lá olhar os candidatos, a gente vai lá olhar as propostas, vai pensar se ele cumpriu ou não, mas é uma coisa muito frágil, né? Muitas vezes esse guarda-chuva na chuva se arrebenta toda porque tem uma tempestade e ele não está preparado para aquele momento. Então, não existe isso não faz parte do DNA da população, não existe o exercício de cidadania. A gente falou da participação, não falou da cidadania. Não existe o exercício de cidadania das pessoas. Tu sempre traz uma frase bem provocativa, né, Elis, com relação a isso, né? Eu não me interesso por política porque eu não gosto de política. E quem não gosta... vai ser mandado por quem gosta, né? Literalmente mandado, né? A gente, às vezes, não se dá por conta, mas nesse momento que nós estamos conversando, que lei está sendo feita que vai decidir a nossa vida? Se eu estou insatisfeito com alguma coisa, alguém está discutindo sobre esse assunto em algum lugar. Algum momento. Em algum momento. Nós vamos sair daqui e já tem uma nova decisão. Falando nisso, por exemplo, a nossa tabela de imposto de renda. Né? Quem é que decide isso? Quem é que decide quanto imposto a gente vai pagar? E por que não atualização? Por que não tem uma lei que diga que a atualização de imposto de renda segue a inflação? Por que o imposto de renda não segue a inflação? Para além de um partido político no poder, por que os deputados não fazem esta lei? Por que não interessa? Então, pessoas com baixa renda hoje pagam imposto de renda. Vamos dar um exemplo bem simples, que afeta a maior parte dos cidadãos. É isso que a política decide. Ela decide o que a gente vai pagar, ela decide o que a gente vai aprender na escola, né? Porque a gente não pode esquecer que o princípio educacional ela nasce da política. Ela decide que tipo de carro a gente vai ter, porque ela vai decidir a política que vai ser usada, o tipo de combustível que a gente vai usar, porque vai ter toda uma política em cima do tipo de combustível nacional, o tipo de logística que a gente vai fazer, se a gente vai usar rodovia ou não vai usar rodovia, se ela vai ser mão única ou não vai ser, o tipo de punição ao dirigir, é a política que decide. Quando a gente pensa assim, principalmente no feudalismo, o senhor feudal ele tinha direito de vida e de morte em cima dos seus vassalos, né? Aí, voltando para os grupos focais, quando a gente entrevista os grupos focais, e a gente fica ouvindo as histórias das pessoas, e que elas sabem que vão morrer porque elas não fazem o tratamento no período hábil, elas não conseguem fazer o exame básico. Aí elas contam a história de alguém que machucou uma perna e morreu porque a perna infeccionou e não teve tratamento. A gente fica olhando aquilo e olhando histórias do feudalismo, é mais ou menos isso. Ou seja, a política tem direito de vida e de morte sobre os eleitores também, no momento em que ela não entrega aquilo que a cidadania teria direito. Mas os cidadãos, eles entendem que é importante, embora eles não estejam dentro da sua educação, embora eles não estejam participando desse processo, eles conseguem, dentro das pesquisas, identificar que é importante participar da política? Eles fazem essa leitura ou isso está muito distante ainda do imaginário? É que assim, Luana, vamos combinar, tá? A gente entende que é importante, tá? Não vamos ser hipócrita. Vamos sair daqui e o que nós as duas vamos fazer? O que nós vamos fazer para mudar o jogo? Isso é importante. O que nós vamos fazer? Nossa capacidade de mudar o jogo. É isso que eles vão nos dizer. Tá bem,
E olha que nós temos uma capacidade ainda maior do que a maioria. Temos. Mas e o que isso muda o sistema? Né? Olha o esforço para isso, olha o gasto de energia para isso. Quantos entrevistados se colocam como beija-flores e dizem que até tentam, mas não conseguem alterar nada? Porque é muito mais forte, e vamos olhar a política como algo bom, né? Que tem que ser salvo, porque ela nos organiza enquanto sociedade, mas a política também tem que ser vista como essa parte ruim, né? Que, na verdade, nos usurpa, nos limita, nos rouba, nos engana, porque também tem esse lado, né? Então, ela tem 2 pesos e 2 medidas. A maneira como ela está instituída hoje, ela faz isso. E o cidadão consegue enxergar isso com clareza. Fragmentos. Ele não consegue ter, digamos, uma visão 360, mas ele consegue ter fragmentos. Ele tem bons fragmentos. Então, ele vai sempre olhar o case mais perto. Então, ele vai olhar o cara da associação de moradores e vai dizer, olha, aquele cara da associação de moradores, ele está ligado ao vereador tal. E ele vai conseguir saber se o cara está ligado ao vereador tal e está ligado, inclusive, ao tráfico. E se está ligado, como é que funciona. Então, uns sabem da vida dos outros. Eles sabem como se movimentam. Só que em pequenas escalas. Muitas vezes eles não têm capacidade de olhar o todo, né? Eles olham a árvore, não a floresta. Mas ao olhar a árvore, eles enxergam que a árvore está ruim. Mas eles não sabem se tem outras árvores boas. Eles não conseguem se defender nessa floresta. Então, eles não avançam para a floresta. Só que eles fazem isso, Luana. Nós fizemos isso. Né? E todo mundo fica numa certa zona de conforto, porque olha que tem uma árvore ruim e tem medo de avançar na floresta. E a política tem salvação, Elis? Tu trouxe essa expressão, eu achei sensacional. Dá para salvar isso, Elis? Dá para salvar. Sim, claro que dá. Dá para salvar. Eu faço, dentro dos grupos focais, a gente faz um outro exercício muito interessante, antes de dizer como salvar a política. A Elis, ela fica guardando, eu gosto de conversar com a Elis, que ela fica guardando, assim, aquela resposta do $1 milhão, né? Ela vai te enrolando até o finalzinho, ela entrega. Um outro exercício que a gente faz, todo mundo diz, não, é tudo terra arrasada. Tá bem, vamos fazer um pirlim-pim-pim. A gente pode ser né, bruxa, né? Ou fada, madrinha, sei lá, a figura de retórica mais interessante. Vamos fazer um pirlim-pim-pim e vamos acabar com todos os deputados hoje. Não existem mais os atuais deputados federais. Então, tá, acabou agora, né? Aí nós dizemos assim, nessa mesa aqui todos são novos deputados. Uau, imagina a responsabilidade. Todos vocês agora são novos deputados. Para cada um, eu quero passar e perguntar qual a primeira coisa que você vai decidir como deputado. Na mesa, assim, um grupo focal onde as pessoas estavam criticando a demagogia, estavam criticando o nepotismo, estavam o clientelismo, estavam criticando tudo aquilo que eles veem daquela árvore ali que eles enxergam. A primeira coisa, eles vão achar uma pessoa de confiança para trabalhar com eles. E de preferência, um parente ou um amigo. Porque é quem tem confiança. Então, o novo congresso que vai ser constituído, 2 segundos, ele não vai ser tão diferente do já instituído. Porque a gente repete padrões. A gente repete padrões. Né? Qual é o padrão? O que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui, Luana, e vamos fazer um trabalho para melhorar a política. A gente vai sair repetindo, provavelmente, insucessos, porque é o que a gente vai ter de acesso. Então, quando a gente fala em salvar a política, é preciso redesenhar a política. E não tem como redesenhar a política sem implodir, destruir com a maneira como os partidos políticos estão organizados. Redesenhar, uma palavra que é da tua área, reposicionar, né? Ter novas regras do jogo para os partidos políticos. Então, não existe fazer assim, a gente podia dizer o seguinte, aquela coisa que a gente falou antes, mais clássica, tem que entrar a educação para dentro da sala de aula, né? Tem que ter cadeiras de cidadania, sociologia, moral e cívica, o SPB, não importa qual é o nome da cadeira. Não adianta pensar na educação enquanto a gente não redesenhar, ser disruptivo na maneira como os partidos estão instaurados. Se a gente falar do partido A, ou se a gente falar do partido B, ou se a gente falar do partido C, em que eles mudam? Em que eles mudam? Vamos pensar assim, um grande expediente na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Dia do Trabalhador. Vamos pensar nesse dia, Dia do Trabalhador. E vamos ouvir as falas, as oratórias dos deputados.
dificilmente tu vai ter a capacidade de me dizer qual é de direita e qual é de esquerda. Não tem. Dificilmente. Tem. Dificilmente. O discurso é muito próximo, com O certeza. discurso é muito A próximo. narrativa segue a mesma. Para algumas pautas, existem diferenças entre a direita e a esquerda. Mas tudo que é de centro-direita, ou centro-esquerda, ou Fica centro, muito perto. se mistura. Nós estamos agora, logo aí perto da janela partidária. Né? Março, abril vai ser uma dança das cadeiras. Todo mundo está procurando algum partido político. Como é que funciona nas cidades? Agora, por exemplo, quando tu estiver aqui com o pessoal da Justiça Eleitoral, ela vai te explicar que, por exemplo, para ti, se eu sou de um partido, sou do partido X, tá? Tu é do partido A. Se eu estou numa cidade que tem 9 cadeiras de vereador, que é a maioria das cidades do Rio Grande do Sul, eu posso ter no meu partido só 10 candidatos a vereador, que é o número de cadeiras mais 1. Tá. Então, eu vou te dizer o seguinte, Luana, eu tenho 12 nomes aqui, tu é presidente de um partido, eu sou de outro. Eu sou do partido X, tu é do partido Y. Eu tenho 12 nomes. Faz o seguinte, eu vou pedir para 2 nomes do meu partido ir para o teu, porque eu só vou poder botar 10 candidatos. Então, eu tenho 2 sobrando aqui. Então, eu vou mandar para aí, tá bem? E é assim que funciona. E o cara que foi lá se inscrever no partido X, ele não pôde, porque não teve vaga para ele, mas o X mandou para o partido mais próximo com vaga aberta. Tá bem. E aí, propósito? Zero. Então, Zero. quando eu falo ser Propósito de disruptivo, ocupar o espaço, quando eu falo né? ser disruptivo, né, o sistema tem que ser outro e ele tem que ser a partir de afinidade de ideias, de propósito, de sonhos, de ideais, e de ideologia também. Mas vamos pensar o seguinte, a democracia ela se pressupõe por critérios políticos. Como é que deveria ser o voto? O voto deveria não ser para a pessoa do candidato. Ele deveria ser no partido político. Né? Deveria ser então, para salvar a política, eu tenho que salvar os partidos. Eu não tenho como salvar. Isso. Tudo começa no partido. Eu não tenho como salvar a política sem salvar os partidos. Vamos para um indicador nacional. Indicador de confiança nas instituições. Numa escala de 0 a 100, sabe qual é o grau de confiança nos partidos políticos do Brasil? Quanto eles? Deve ser uma das piores. 5%. 5%. 5%. Grau de confiança nos partidos. Geralmente a gente brinca lá no escritório, no IPO, que é os CCs. Caraca. Todos os CCs de todos os Esses, partidos juntos confiam nos seus partidos. Mas não tem como tu pensar em exercício da cidadania e de participação política... Deixando os partidos de lado, não quando existe. a gente não tem menos de 1% que confia nos partidos. Ou seja, dá para fazer aquele cálculo? 1 de cada 10 brasileiros confia nos partidos? Não dá. Não dá. É meio de cada chega. É um braço, né? É meio de cada 10 brasileiros. Então, assim, ó, essa história ela começa por um redesenho, por um reposicionamento, por uma implosão, por uma... E eu já fiz palestra para partidos políticos que eu disse isso para os caras, tá? Já disse e digo sempre. Né? Tem que salvar os partidos para salvar a política. E junto com essa redesenho dos partidos, tem que ter o redesenho do sistema eleitoral, que ele não pode ser oportunista, casuístico. Aí temos eleição. Luana, vamos lá dar uma saída depois para ver o que mudou para essa eleição? Tu trabalha com isso. A tua equipe tem que estar sempre vendo o que mudou nas regras. Os caras mudam a regra do jogo para cada processo eleitoral. Por quê? Porque eu sou um deputado que tem mais influência e eu quero mudar tal coisa que eu não gostei na minha cidade da campanha. Isso favorece o meu... Né? Isso. Vamos falar sobre, né? Falar sobre coisas que não se falam com muita frequência. Porque favorece. Então, tem um processo de corporação. Os políticos salvam os políticos, né? Sim, o sistema se mantém. Eles se mantêm, porque eles se co-alimentam, se sustentam, se retroalimentam, enfim. Então, é permissivo. Este processo é permissivo. E aí os políticos vão reclamar dos eleitores. E os eleitores reclamam dos políticos. Eu ia te perguntar sobre isso, porque a gente está falando do eleitor, mas tu conhece muito bem esses políticos, né? Tu tem aí... Quantos anos o IPO tem de história? O IPO está fazendo 28 anos de 28 anos de história. Conhece muito bem também o outro lado. Mas eu já tenho 3 décadas aí. Olha aí. E também há reclamações do outro lado, sobre o comportamento desse eleitor, né? Então, o eleitor tem os seus desejos, os seus anseios, as suas insatisfações, as suas descrenças, mas
o político também espera dele alguns comportamentos para que as coisas aconteçam, Sim. né, Elis? E tem muito político que não tem nada de permissivo. Ele tem ideal, ele tem propósito, mas ele não encontra guarida. Ele não encontra um local para que este propósito se faça valer. E ele precisa quase muitas vezes que sobreviver no meio de leões. Né? E todos eles são, eu fico às vezes observando, eles são induzidos a ter este comportamento quase de sobrevivência dentro dos partidos, dentro do sistema político. Não? Todo o sistema é perverso. Nós não estamos escolhendo um malvado favorito para carimbar. Né? Não é isso. O sistema é perverso e realmente exige que os políticos se adequem, né, a toda essa lógica. E aí eles vão reclamar do eleitor. E a gente brinca lá mesmo que é um círculo vicioso. Se a gente fizer uma análise técnica, e eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre o comportamento, né, do eleitor brasileiro. Dá para a gente deixar disponível aqui, quem pessoal? quiser botar aí na internet, põe Elis Radman, dissertação de mestrado, comportamento do eleitor brasileiro, que vai achar. Ela está na biblioteca virtual da URGS. Então, quem botar aí Elis Radman... Vou deixar o link aqui para o pessoal procurar. O comportamento do eleitor brasileiro... dissertação de mestrado, que vai ser bem fácil, assim, você vai inclusive ver outras obras que citam, porque ela é uma revisão, além de dados de pesquisa, ela é uma revisão de todas as teorias de explicação do comportamento do eleitor. Mas quando a gente olha para isso, e nessa tese eu trabalhei muito esse raciocínio, que é um círculo vicioso, tá? Vamos imaginar assim, nós acabamos de implodir os partidos políticos, a gente está fazendo muito pirim-pim-pim, né? Sim, adorei esse jogo. Tá, a gente implodiu os partidos políticos. Construímos partidos novos. Né? E esses partidos têm propósito. Esses partidos têm ideais. Então, lá, tu é o partido que defende a saúde. Tu tem todo um projeto bacana para a saúde. Eu sou um partido que defende mais a economia. Então, vamos ver quem o eleitor quer. Se o eleitor quer um partido mais que defende a saúde, ou mais que defende a economia. Vamos para a eleição. Né? Uma contra a outra. Vamos para a eleição. Aí vamos lá na agência, vamos lá na MUV. E vamos pedir para a MUV organizar nossas campanhas. A MUV vai organizar a tua, né? Eu vou procurar outro porque não vai dar certo as duas na mesma agência. Acho que é meio antiético, inclusive. Acho que vai ficar meio... Mas enfim, tá? Vamos fazer isso. O marqueteiro vai dizer o seguinte, ok, gurias, vocês podem ter ideias, só que o jogo não mudou. O voto continua sendo personalista, a forma de fazer campanha vai ser a mesma. Tu vai ter que vender, não vai poder falar só de saúde, porque não vai rolar. Eu não vou poder falar só de economia, porque não vai rolar. Vocês vão ter que falar sobre várias coisas e com tom emocional, para que a galera fique né, bem atenta. E para que seja um diferentão, assim, com criatividade, para poder se distinguir. Vamos embalar essa tua persona conforme a expectativa do público ali na frente. Ou seja, azar a tua essência. Acabou nosso propósito. Acabou nosso propósito. Estamos embaladas. Isso, porque o sistema não mudou, entendeu? Então não adianta só implodir os partidos sem implodir o sistema político. Ou não adianta só implodir sem reconstruir. Nós precisamos reconstruir os partidos, reconstruir o sistema político, eleitoral e, por conta disso, entrar para dentro da sala de aula, né? Claro. Fazer com que isso entre na corrente sanguínea da sociedade. Então, para salvar a política, precisa fazer todas essas coisas simultaneamente. É uma baita tarefa. E eu gostaria de estar aqui ainda quando a gente vivesse, né, os benefícios dessa grande mudança social. Tecnicamente... a gente só conseguiria fazer isso se nós abríssemos uma Assembleia Constituinte para rever a política do Brasil. Então, vamos imaginar que a eleição de 26 não fosse de deputados normais, fossem deputados eleitos e senadores apenas para redesenhar o sistema político brasileiro. E eles iriam ser eleitos, iriam se redesenhar e eles não poderiam mais concorrer ao processo eleitoral. Eles ficariam fora. Seriam só de uma jornada constituinte. Pronto, nós teríamos um outro desenho. Ou seja, os deputados que estão aí no jogo não poderiam, e se eles entrassem, eles não poderiam mais concorrer. Então, a gente teria aí praticamente um grupo de especialistas que entrariam para redesenhar o sistema político, o processo com as eleições, o processo com as campanhas. A gente vai discutir sistema distrital misto, vamos botar também voto regional, voto propositivo por partido. Tem que redesenhar todo o sistema, a forma como as campanhas são organizadas, estruturadas, a forma como a gente vai se comunicar. Aí a gente redesenha
os partidos, o sistema e salva a política. Muito bem. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um bate-papo maravilhoso. Elis foi... Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? A Elis foi super generosa aqui conosco nessa conversa. Então, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Será que as mulheres não gostam mesmo de política? Esteve aqui conosco nesse encontro a Elis Hadman. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se tiver outra sugestão de assuntos que queira ver neste canal, coloca ali nos comentários pra gente. Elis, eu te agradeço muito pela participação. Deixa aberto se quiser deixar alguma mensagem aí para nossa audiência. Uma gratidão de ter estado aqui. Faço votos que este podcast vá para frente como mais um dos instrumentos de salvar a política, colocando principalmente as mulheres para o jogo, estimulando as mulheres a se informar, a ir atrás, a criarem consciência sobre o papel delas, não só como mulheres, mas como mulheres políticas, como agentes transformadoras da realidade. Nós somos isso, nós somos agentes transformadoras da realidade e temos que ocupar este papel. Gratidão, Luana. Muito obrigada, Elis. Um abraço a todas e todos e até a próxima!